Andréia, tudo certo? Pode. Uhum. Pode Posso começar. começar? Tá ótimo. Boa noite. Boa noite a todas, a todos, porque eu espero que tenha homens assistindo o nosso Portas Abertas, Grupo Mulheres do Brasil. É um grupo de mulheres, mas a gente aceita homens também, né? Então, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso segundo Portas Abertas, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul. Vou contar um pouquinho, então, para você sobre a história do Grupo Mulheres do Brasil. E já vamos compartilhar a tela aqui para nós ir falando, então, como iniciou o Grupo Mulheres do Brasil. Já vou. Só um minutinho aqui para nós compartilhar a tela. O Grupo Mulheres do Brasil, então, começou, na verdade, com a Luísa Helena Trajano, né? E outras 40 mulheres empreendedoras que resolveram fazer a diferença no nosso país, né? Somando a força das brasileiras, né? E transformar o Brasil a partir do protagonismo feminino e da sociedade civil. Nós temos no nosso grupo os nossos propósitos, né? E que são eles: construir Ai, deu um pânico aqui na minha telinha, tá bem grande. Construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino. Isso. Conectando todas as pessoas, colocando o serviço do Brasil à natureza feminina, que acolhe, cuida e faz acontecer. Fazemos também causas sociais, políticas e atuamos, né, em causas sociais, políticas, econômicas, quando apoiando projetos existentes e criando iniciativas que promovam a transformação do nosso país. Temos as nossas premissas, né, que são elas: somos feministas, pois defendemos a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Lutamos pelo fim da violência contra a mulher, somos a favor dos direitos humanos e consideramos que essa não é uma pauta de direita e nem de esquerda, é uma pauta do Brasil. E somos a favor da liberdade de imprensa, a favor da qualidade, da igualdade racial, contra qualquer tipo de discriminação, seja cor, raça, origem, classe social, orientação sexual ou credo. Também somos a favor de um sistema público eficiente de saúde que atenda necessidades da população. Assim como também somos a favor da educação de qualidade para toda a nação e a favor da democracia. Nos nossos valores, no Grupo Mulheres do Brasil, nós temos como premissa agir com leveza, dar aconchego, ter atitude de ser meu, fazer acontecer, promover o impacto social mensurável e buscar a diversidade. No agir, pode voltar, André, no agir com leveza, então temos como compreender que acertar e errar faz parte, e ter empatia, escutar para compreender e não responder, respeitar as diferenças, celebrar cada conquista. O dar aconchego é entender e respeitar o momento do outro, abraçar as pessoas sem julgamento e restrições, acolher com carinho e amorosidade. Ter atitude de ser meu, é cuidar, proteger, divulgar, expandir e defender o nosso grupo. Praticar o exercício de dar e receber autonomia
com liberdade acompanhada, exercitar confrontos saudáveis sem levar para o lado pessoal, contribuir para a sustentabilidade financeira do nosso grupo, o fazer acontecer, ser participativo, proativo em execuções e ações, executar ações, mobilizar a transformação com atitude agregadora, encontrar maneiras de fazer de formas mais simples, ágeis para promover a cola, pensar fora da caixa, ser ousada, criativa e não ter medo de errar. O promover impacto social mensurável é buscar projetos de impacto com resultados mensuráveis, planejar, agir, monitorar e mensurar o impacto. O buscar diversidade é buscar desenvolver e integrar mulheres de todas as comunidades. Trazer à tona crenças limitantes para desconstruir preconceitos, promovendo a inclusão. Neste momento, eu passo a palavra para minha colega de colegiado, Andréia Varasquim Weber. Andréia, é contigo. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Que prazer poder estar com vocês e dividir um pouco do que é o Grupo Mulheres do Brasil. Tem algumas coisas, continuando a fala da da Júlia, tem algumas coisas que a gente, enquanto grupo, não abre mão, que são as nossas bandeiras, mas elas são inegociáveis. O que significa isso? Nós somos um grupo suprapartidário, com mais de 90 mil mulheres no Brasil. Não temos envolvimento político partidário, porque, na verdade, o Brasil é o nosso partido. E isso nos dá uma força muito grande quando a gente tem todo esse número de mulheres mobilizadas. Mas nós não somos, de maneira alguma, contra os homens. A única coisa que nós somos muito a favor é das mulheres. Não usamos também o nome e nem os registros do grupo em benefício tanto pessoal quanto profissional de cada uma das integrantes. E não reinventamos a roda. A gente se engaja em projetos que já existem para que isso seja que eles efetivamente alcancem com maior êxito e facilidade os objetivos. As nossas metas globais, elas são metas de saúde, onde o SUS, nós reconhecemos a importância e o valor que o SUS tem no nosso Brasil, onde ele distribui um direito, onde ele é um direito e um dever, a saúde é um direito e um dever de todos, e o Estado tenta garantir isso através de políticas sociais e econômicas. Atualmente, o nosso grupo, inclusive, ele encabeça o movimento Unidos pela Vacina, que é uma mobilização e uma participação de empresas e entidades e toda a sociedade para que a gente consiga efetuar pelo menos a primeira dose de vacina para todos os brasileiros. Também a gente tem uma meta que é a educação, né? Que é a defender e valorizar a educação básica popular brasileira. Depois, a igualdade racial é uma coisa que nos move muito. Fomentar o número de pessoas negras em cargos de diretoria e conselho, impulsionar as pessoas negras à inclusão no mercado de trabalho em geral é uma das nossas metas. E não poderia ser outra também, e não menos importante, a violência contra as mulheres. Nós queremos que a gente chegue num Brasil onde não exista feminicídio, onde as mulheres sejam efetivamente respeitadas. O trabalho é grande, a gente tem consciência disso, mas essas são as nossas metas globais. E para isso, a gente o movimento, ele é organizado em núcleos. Atualmente, nós temos 150 núcleos espalhados ao redor do Brasil e ao redor do mundo. São 110 núcleos nacionais e mais 30 núcleos internacionais. Dentre esses internacionais, nós temos núcleos em Angola, na Alemanha, na Austrália, na Suécia, Irlanda, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Chile, Colômbia, Japão.
Todas mulheres extremamente engajadas com a sua realidade, mas identificadas com as nossas causas. O grupo, como um todo, ele trabalha através de comitês. E esses comitês, eles são divididos de acordo com as áreas de trabalho. Então, nós temos comitês de comunicação, comitês jurídicos, comitês 60+, comitês de cultura, inclusão racial, inclusão de pessoas deficientes, empreendedorismo, esporte. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o comitê de 60+, é aquele comitê que pensa sobre políticas públicas para criar melhores estratégias de cuidado e moradia e empregabilidade da população idosa. O Comitê 80 em 8 visa aumentar a participação das mulheres nos altos cargos de diretoria de conselhos e empresas. Atualmente, no nosso grupo de Caxias do Sul, que foi criado em dezembro de 2020, a convite da própria Luiz Helena, a Celis Frisso, tá, que abraçou essa ideia e constituiu o grupo aqui, ela convidou tanto a Júlia quanto a mim para que a gente liderasse esse trabalho aqui. No nosso grupo, atualmente, nós temos 5 comitês. Desculpa, nós temos 5 comitês. Todos eles envolvidos com os temas essenciais do nosso movimento. São eles educação, saúde, igualdade racial, violência contra a mulher, e tem o comitê de comunicação, que é aquele que divulga e faz a publicidade e a nossa comunicação de todo o movimento aqui na nossa cidade. Atualmente, nós somos mais de 40 mulheres trabalhando ativamente nesses comitês. E nós gostaríamos muito de convidar quem estiver assistindo e que se sensibilizar e fizer sentido para si, vir trabalhar conosco. Mas, de qualquer sorte, a primeira coisa que precisa fazer, se vocês quiserem, é nos integrar ao movimento através da sua inscrição junto ao site do Mulheres do Brasil, www.grupomulheresdobrasil.org.com. Aí vocês cliquem em Junte-se a nós e preencham. .br, desculpa. E preenchem o cadastro. Aí vocês já vão fazer parte do movimento e, se quiserem depois trabalhar, venham direto a nós ou através do nosso contato de e-mail, comunicação.caxiasdosul@Grupo Mulheres do Brasil, ou então através do Workplace, que é um tipo de WhatsApp específico do nosso grupo. Nos contatem que a gente conversa com vocês e vê onde faz sentido o trabalho de vocês. Essas todas são as nossas redes sociais. Nos acompanhem, sigam e se divirtam, porque tem muito material bom, muita coisa interessante que rola sempre, né, nas nossas redes sociais e, inclusive, no Workplace do Grupo Mulheres do Brasil. E agora, para não cansar, e porque vocês estão aqui para assistir o trabalho do nosso Comitê de Saúde, eu já vou passar a palavra para a nossa coordenadora, Roseli, dar as boas-vindas, inclusive, às nossas palestrantes. Muito obrigada. Agradeço já de antemão as nossas palestrantes, a doutora Georgia e a Sueli, que vão compartilhar os conhecimentos delas conosco. Rose, por favor, está contigo, querida. Boa noite, Andréia. Muito obrigada. Boa noite a todos.
Então, eu estou representando o Comitê de Saúde, atualmente eu sou a coordenadora, nós temos uma equipe muito engajada, muito envolvida. Quero agradecer a todas, né, todo o empenho para que este momento pudesse acontecer. Agradecer muito a doutora Jorge Torresini, a nossa médica, que vai conversar um pouco conosco sobre um assunto tão importante, a Suelen, né? E, assim, essa oportunidade, hoje, é a gente poder conversar um pouco, né, sobre a vacina. Esse é um movimento do qual Mulheres do Brasil está extremamente engajado, o quanto isso é importante e, junto com isso, considerar alguns dos aspectos psicossociais do que está acontecendo atualmente. Então, a Suelen vem acompanhando, né, desde o início da pandemia, então ela vai poder nos contar um pouco das suas experiências. Então, assim, muito obrigada. Esse assunto é da maior importância. Hoje, a gente já contabilizou 477 mil pessoas que morreram por causa do Covid. Então, assim, são números assustadores. Não temos hoje respostas precisas, né? A gente vem trabalhando com o que se conhece e o que nós conseguimos de informação. Então, eu espero que todos possam aproveitar muito essa oportunidade. Agradeço ao Comitê de Comunicação, às nossas representantes do núcleo, né, por poder nos oportunizar este momento. Então, eu convido a Sueli, né, que vai auxiliar a doutora Georgia e que a gente possa ter um excelente evento. Muito obrigada a todos. Suelen, é contigo. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de compartilhamento de conhecimento. Que coisa boa, né, pessoal, estar em um movimento, em um espaço em que valores tão importantes para a humanidade são compartilhados. Prestei muita atenção em cada um dos valores e fiquei pensando que a nossa live hoje, ela vai passar por todos eles. Porque a gente vai trabalhar um tema tão importante e denso, mas com leveza, não é mesmo, doutora Georgia? Poder trazer chego para as pessoas, poder tirar as dúvidas. A educação salva, a educação com informação de qualidade. A atitude de ser meu, a gente precisa assumir contextos de responsabilidade e apoiar dentro do que é possível que possamos fazer. Fazer acontecer. Né, minha gente? Afinal de contas, também estamos aqui para colocar na massa, para poder, de fato, apoiar a população. Ter esse impacto social sustentável. Quanto mais municiarmos a população de informações coerentes, mais vamos ver esse impacto acontecendo. E, para fechar com chave de ouro, a questão da diversidade. O quanto nós conseguimos também ampliar a nossa lente, fazer as conexões com base nas diferenças, com base no que é o diverso. E, a partir disso, construir relações e ações mais efetivas. Dito isso, eu quero dizer que vai ser uma grande satisfação poder estar aqui discorrendo contigo, doutora Georgia, com base em todo o teu conhecimento e prática. E se quiseres falar um pouquinho da tua atuação antes de entrarmos efetivamente aqui no nosso bate-papo, te agradeço também. Tá certo. Boa noite, mulheres do Brasil. É um prazer estar com vocês, né? Eu acredito que esse assunto, né, do Covid, eu acho que a gente aprende a cada dia, né? Como tu falaste, né, Sueli, é importante levar a informação correta, né? E como essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, né, principalmente os médicos, né? Como entender um vírus que ele era conhecido, porém não uma gravidade tão intensa. O coronavírus circulava no nosso meio, mas não dessa forma tão grave, né? Então, diante disso, vieram muitos mitos e muitas verdades, e a gente teve uma infodemia, né? A gente teve uma epidemia de informações, muitas vezes não verdadeiras, que fez com que tivesse a população se assustou muito, né? Então, de fato, tudo que é desconhecido gera medo, gera ansiedade, gera pânico. Então, a gente tem que trazer o que de fato é real, né?
Então, nós estamos já com essa pandemia, né? E a gente está aprendendo muitas coisas, como eu falei, no dia a dia. Nós sabemos que é um vírus, que ainda, infelizmente, não tem um tratamento definitivo. Como eu sou infectologista, eu trato muitos pacientes com AIDS, né, com vírus do HIV, e no início da pandemia do HIV aconteceu mais ou menos essa situação, morria muita gente e não tinha tratamentos que fizessem a pessoa viver, né? Hoje em dia, nós ainda não temos a cura do HIV, mas temos sim tratamentos em que o paciente vive por um longo período. Eu falo assim, hoje em dia ninguém mais morre de AIDS, né? O paciente vai ter a sua vida preservada, seus sonhos realizados com o tratamento feito, né? Então, este tratamento, que é um antiviral para o vírus do HIV, a gente ainda não tem para o coronavírus, né? Então, o que a ciência nos diz? Sim, nós vamos chegar lá, mas por enquanto nós não temos nenhum antiviral específico que funcione, certo? E tem vários em estudo. Então, como é que se acaba uma pandemia assim? Com a vacinação. E quando nós falamos de vacinação, vem um mito maior ainda, né? O Brasil, ele é um pioneiro em vacinação, né? Porque a gente tem muita doença que depende de vacina para não existir mais. Porém, junto com a vacina, vem seus mitos, os medos, as culturas, né? Então, é um país que, por mais que seja pioneiro, vacina muito pouco, né? Tem várias campanhas de vacinação, mas ainda vacina muito pouco. Então, agora, diante da pandemia do coronavírus, e que a gente está ávido para que acabe logo essa pandemia, quando surge uma vacina, vem um questionamento, mas é muito rápido. Mas será que funciona? Mas será que não tem um chip nela? Isso é coisa, né? Então, até a gente tirar esses medos, essas inseguranças, isto é uma cultura diária, né? Acredito que a gente está indo bem na vacinação. Poderíamos ter começado antes? Sim. Logo que se descobriu o código genético do vírus, as vacinas começaram a ser formadas, serem fabricadas. Claro que a gente poderia ter começado a ir atrás das vacinas antes para disponibilizar vacinas diferentes do Brasil, sim, mas vamos lidar com a realidade que a gente tem hoje, certo? O Brasil está vacinando bastante, certo? A gente já tem cerca de 30% da população do Brasil vacinada com a primeira dose e 11% com a segunda dose, certo? Estamos muito aquém, sim, mas vamos chegar lá. O que nós temos de vacinas hoje disponíveis? Quando a gente fala em vacina, eu não sei se eu vou falando, tu vai me interrompendo, que eu começo a falar. O que tu acha? Vamos trocando. A intenção é que seja leve e que a gente possa criar esse diálogo. Inclusive, para quem está nos assistindo, possa encaminhar suas dúvidas aqui no nosso chat, que possam se sentir à vontade também para interagir conosco. E que interessante isso tudo que você está trazendo, né, doutora Georgia, assim, desse panorama, das principais dificuldades relacionadas à vacinação, então os mitos, as diferenças culturais, a própria desinformação, as fake news, que aí a gente começa a se colocar assim, parece que numa guerra de força, assim, né? Ao mesmo tempo que tenta se fazer vários movimentos, existem outras atitudes que vão contra. E como é importante também a gente ter essa panorama, né? Qual é o panorama hoje da vacinação no Brasil? Quais são as perspectivas? E quando a senhora fala da questão das vacinas, se pudesse entrar um pouquinho mais especificamente, assim, quais são disponíveis? E já que você falou dos mitos, eu acho interessante a gente também tocar nesse aspecto, né? Porque existem muitos mitos relacionados a determinado laboratório, a determinada vacina, então acho que seria interessante também explanar um pouquinho. Certo, então vamos lá. Que plataforma vacinal nós temos no Brasil, certo? Então, o que é uma plataforma vacinal? É como a vacina
como a vacina vai agir dentro do organismo. Então, a gente tem as vacinas de vírus inativos, que o exemplo dela aqui no Brasil é a Coronavac. Depois nós temos a outra plataforma vacinal, que é vírus, o vetor viral. O que é vetor viral? O exemplo delas é a da AstraZeneca e a da Johnson, que não temos aqui no Brasil ainda. O que é a vetor viral? Que aqui nós temos a AstraZeneca. A vetor viral, eu vou explicar de uma forma bem fácil, certo? Eles pegam um vírus, que é o adenovírus, que é um vírus bem implicante ao sistema imunológico. E eles colocam uma partícula do coronavírus. Então, eles jogam esse vírus, que vai chamar a atenção do sistema imunológico, e quando o sistema imunológico está acordado, aparece o coronavírus. Então, daí a imunidade se dá através disso. Então, se chama vetor viral. Então, a gente tem vírus inativado, que é a Coronavac, que depois temos a vetor viral, que é a AstraZeneca, certo? E depois, e também a Johnson, que a gente ainda não tem no Brasil, e depois a gente tem RNA mensageiro, que é a Pfizer, que está chegando em Caxias do Sul, chega, né? Primeiro já chegou em Porto Alegre, ela tem aquela questão da conservação dela, por isso que ela não veio mais cedo, certo? O que é o RNA mensageiro? Então, eles pegam uma partícula do vírus, certo? Que faz que se ligue na espícula da célula. Não vai entrar dentro da célula do nosso organismo, mas vai criar anticorpos, identificar essa pequena partícula do vírus, e depois essa partícula vai embora e a gente só tem a imunidade, certo? Iniciamos com uma grande remessa a Coronavac, né, que foi a primeira, pioneira, certo? Depois chegou a AstraZeneca e agora está chegando a Pfizer, né? Então, nós temos a Johnson, que lá fora já acontecendo, nós temos a Moderna, que também é RNA mensageiro acontecendo, mas no Brasil nós temos essas 3 plataformas de virais, certo? Todo mundo pergunta o seguinte, qual que é a melhor? Qual que tem melhor eficácia? E o que acontece? Os estudos feitos em cima da Coronavac, em cima da AstraZeneca, em cima da Pfizer, são estudos em tempos diferentes, populações diferentes e número de pessoas diferentes. Então, compará-las, isto é, às vezes, uma forma injusta. Nós não podemos comparar a eficácia de uma e de outra, porque os estudos foram feitos em populações em momentos diferentes, certo? O que a gente sabe? Para ser liberada uma vacina, ela tem que ter uma eficácia, pelo menos, de 50%. Então, todas têm. A eficácia da Coronavac fica em torno de 60%, a eficácia da AstraZeneca fica em torno de 60%, 70%, e a eficácia da Pfizer fica em torno de 80%. O problema é que isso foi feito em tempos e pessoas diferentes, estudos diferentes. Então, essa eficácia, uma menor, outra menor, aí vou escolher a Pfizer. Não, isso daí é uma injustiça a fazer. O que todas vacinas oferecem? Uma proteção muito boa para as formas graves de doença, certo? Que é isso que a gente quer evitar. Que a gente pode pegar o vírus, sim, mesmo vacinado, sim, porque nós não temos uma segurança de 100%. E agora eu vou dar um exemplo para a vacina da gripe, a influenza, que tem uma eficácia entre 60% e 70%, certo? Que a gente já faz ela há um bom tempo. Então, as vacinas não vão te proteger 100%. Rara as vacinas que vão ter proteção de 100%. Então, nós temos uma proteção, sim, uma eficácia que a gente recebe de 60%, e podemos nos contaminar. Porém, se nós formos nos contaminar, as chances de evoluir para a forma grave, o que é a forma grave da doença do coronavírus? É a pneumonia viral,
certo? Então, essa chance diminui em cerca de 80%. Então, o que a gente ouve muito na mídia? Eu conheço um paciente, um amigo que se vacinou já com 2 doses e está na UTI. Pode. Ninguém está dizendo que não pode. Mas a grande população não vai mais acontecer isso. Vão ter casos esporádicos, vão ter casos esporádicos. Mas isto faz desacreditar na vacina, faz achar que não vale a pena se vacinar, não. Hoje, o que a gente vê na UTI? Eu faço rounds na UTI todos os dias. O que eu vejo na UTI hoje em dia? A faixa etária dos pacientes da UTI são 27 anos, 38 anos, 45 anos, 55 anos. Então, os extremos estão os pacientes acima de 70 anos. E hoje em dia, a maior parte dos pacientes da UTI são os que ainda não receberam vacinas. Então, as vacinas não funcionam? Claro que as vacinas funcionam. Vão ter pacientes que vão se contaminar mesmo com as vacinas? Sim, vão ter pacientes. Mas isso não é a regra, né? Não é a maioria. Isso não te faz não querer vacinar. O não querer vacinar são outros aspectos, a cultura, o medo, o mito, mas o que a ciência está nos mostrando que a vacina funciona, vai te ajudar, mas vai ser sempre as pontas que nós não vamos conseguir cobrir todo mundo, né? Perfeito, doutora Jorge. E fiquei pensando, enquanto você traz os dados e estatísticas das idades, né, que estão sendo acometidas hoje pela internação mais grave, e que a gente possa ter um olhar sobre isso também, né? Afinal de contas, se a gente parar para pensar no impacto, falando da questão psicossocial, que tem nos acometido desde o início da pandemia, isso tem gerado uma comoção muito grande. Existe até uma regrinha que se fala que para cada pessoa existem 3 que foram acometidas ali por alguma dificuldade mais crônica relacionada ao coronavírus. E a gente está falando de vidas aqui, né? Eu atendo a linha de frente em uma unidade aqui de saúde, remotamente os familiares. Então, você está dentro, né, dos leitos, acessando o paciente, e nós remotamente, em várias situações, acessando os familiares. E é muito triste, gente, né? Quando a gente percebe o quanto a família acaba perdendo o controle daquela situação e se colocando numa posição mais passiva, porque o que resta é acreditar na ciência e no tratamento. Então, que a gente possa ter muita fé, né, e acreditar na vacina, mas também manter os cuidados. A gente está passando por uma situação de agravamento novamente, né, doutora? Então, ela não me blinda, porque eu também escuto muito. Mas já tomei a vacina, não preciso mais usar a máscara, diminuir os cuidados ali com o álcool em gel, então também tem o efeito rebote disso, né? Sueli, o que é interessante, né, Sueli, é o seguinte, por que a gente não desmascarou ainda? Porque tem porque a população ainda não está totalmente vacinada, certo? Então, eu fiz a vacina, eu posso ficar livremente sem máscara? Não. Por quê? Porque tu pode pegar a doença de novo, certo? E se tu pegou a doença de novo, tu pode transmitir ela. Então, eu estou vacinada, não transmito mais. Não. Se tu pegar de novo, tu pode transmitir, certo? Outra questão, quanto tempo eu peguei a doença? Quanto tempo eu fico livre de pegar um novo coronavírus? Normalmente, tu fica livre de pegar um novo coronavírus num período de 3 meses. Depois, tu estás novamente com risco de pegar a doença. A imunidade do coronavírus, já foram feitos estudos, muitas pessoas, quando passam pela doença de uma forma leve a moderada, nem criam anticorpos, nem criam os IgGs que a gente fala, certo? Quem vai criar anticorpos são as pessoas que passam pelas formas mais graves, que evoluem com pneumonia. Então, os anticorpos para a doença do Covid, muitas vezes, são fugazes. Tu forma eles por um curto período de tempo e depois tu não tem mais eles para te proteger. Por isso que essa reinfecção ocorre com muita frequência, certo? Então, eu já passei uma vez
não vou me vacinar, não pego de novo. É um engano muito grande. Tu pode pegar de novo, e mesmo com a vacina, tu deve se vacinar, e mesmo com a vacina, tu pode pegar de novo. Então, a gente está fazendo medidas para amenizar toda esta pandemia, para que a gente não pegue de novo, que a gente tenha uma população mais protegida, mas com tudo isso ainda vão ter esses casos pontuais que são os escapes, e nós não temos uma proteção de 100%, certo? As vacinas, né? Quanto tempo depois da vacina eu vou ter anticorpos? Essa pergunta me fazem constantemente. E tu vai para a literatura, ainda está em estudo, ainda os estudos não foram conclusivos. Então, a gente sabe que tu vai ter uma proteção, certo? Só que a gente não sabe se a gente vai ter que vacinar a cada 6 meses, a gente não sabe se a gente vai vacinar a cada ano. Isso ainda nós estamos em aprendizado, né? Então, eu quero deixar muito claro que a ciência está andando da mesma forma que a gente está sobrevivendo à pandemia, dia após dia, com muitos ensinamentos. O que não pode acontecer é a informação errônea. Ah, não, isto, sabe aquelas informações que vêm, né? Efeitos colaterais de vacina, certo? Isto daí, as vacinas provocam o teu sistema imunológico. O teu sistema imunológico provocado, ele vai te causar um processo inflamatório, vai ter dor no corpo, vai ter febre, vai ter dor no local. Isso são efeitos colaterais conhecidos. A vacina AstraZeneca, como eu falei anteriormente, ela é por vetor viral, e este vetor viral, que é o adenovírus, ele é muito provocativo ao sistema imunológico. Então, ele dá muita reação pós-vacinal. Mas são reações desejáveis, não são reações preocupantes, são reações desejáveis. Tu vai fazer a vacina e tu pode saber que por 48 horas tu vai ter febre, dor no corpo, mal-estar, mas isto é a resposta do teu sistema imunológico, né? Por que a AstraZeneca agora foi evitada nas gestantes, né? Então, isso são todas coisas novas que a gente está vendo. Por quê? Porque ela teve os casos de trombose, que a gente fala, teve trombose, mas vamos entender o que acontece com a AstraZeneca, com essa questão de trombose. Existe uma situação rara, certo? Que é uma questão imunológica, nem é uma questão de trombose, é uma questão imunológica, que a vacina pode provocar no sistema imunológico um consumo de plaquetas, e esse consumo de plaquetas, o teu organismo reconhece que tu estás perdendo a questão da coagulação do sangue e responde de uma forma exagerada, podendo formar trombos. Mas isto não acontece mais quem tem problemas de trombose. Isso é uma questão imunológica, tanto que o tratamento, a gente usa imunoglobulina, é outra via de tratamento, não é. Eu vejo no consultório, doutor, eu já tive uma trombose, será que eu posso fazer AstraZeneca? Eu tenho história na família de doença de coagulação de sangue, posso fazer AstraZeneca? Pode. A questão é a imunológica, não é a questão de doença de coagulação. Então, vem essas questões, e que isso se difunde tão rápido que acaba sendo tão prejudicial a um programa de vacinação que a gente está tentando ampliar. Então, o esclarecimento é importante. A AstraZeneca é uma vacina boa. Agora, as gestantes, elas quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca, ela vai ser completada com outra plataforma viral, né? Vacinal. Então, a gente tem que estimular a vacinação, né? Então, quando acontece uma questão, um efeito colateral, vamos atrás, ver e a ciência está fazendo isso. Bloqueia-se até saber o segundo passo, né? Então... A gente tem algumas perguntas, doutora Georgia. Falando em informação, né, e desmistificação, nós recebemos aqui um questionamento de um colega que está assistindo aqui a live e pergunta se pode realizar a vacina após ter passado o Covid. E tem uma outra pergunta, né,
similar a essa que a nossa audiência pede. Pessoas que já tiveram Covid podem tomar a vacina? Certo. Então, quem passou pelo Covid, certo? Quem passou pela doença pode e deve se vacinar, porém tem que esperar 30 dias da doença. Passou a doença, espera 30 dias e pode se vacinar. E devem se vacinar, tá? Um dado que eu acho importante, que quando chegou a pandemia, a gente via muito profissional da área da saúde contaminado. E os profissionais da área da saúde foram os primeiros que que receberam a vacinação. E nós recebemos a Coronavac, eu fui vacinada com a Coronavac. E hoje em dia nós podemos falar que os profissionais da área da saúde, os técnicos, os enfermeiros, os médicos que estão diariamente ligados com os pacientes Covid não estão adoecendo mais, né? Então, eles que trocam, que entram no quarto, no box da UTI, que fazem toda a higiene, aspiração, que são todas um meio de contaminação muito grande, não estão mais adoecendo, né? Então, a gente tem esse retorno que a vacina, sim, funciona, né? Então, isso dá uma segurança a mais em continuar o trabalho que a gente está fazendo, né? E por falar nessa questão da segurança e continuar o trabalho, nós recebemos uma pergunta muito inspiradora, doutora Georgia. Opa! Então, diz o seguinte: vocês acreditam que em um cenário ideal, com toda a população vacinada, terá um momento em que poderemos voltar a viver normalmente, sem o uso de máscaras e o álcool em gel? Ai, que momento, né? Eu acho que vamos chegar, sim, né? Eu acredito que a gente tem previsões, né? Que se tudo ocorrer certo, uma grande população vai ser vacinada até o final do ano, né? E quando a população for vacinada, e eu falo a grande população, nós vamos voltar, sim, a circular sem máscara, certo? Porém, nós vamos ter hábitos que antes nós não tínhamos, né? Que hábitos serão estes? Se tu estiveres com um processo de resfriado, né, a gente vai ficar mais segura usando máscara. A gente não vai ficar transitando por aí com o nariz correndo, espirrando, né? Então a gente vai se proteger. Ambientes fechados, que não tem ventilação, talvez a gente vai ficar mais seguro usando uma máscara, né? Mas a vida vai retomar, sim. Nós vamos ter aqueles momentos tão esperados, né? Quando a população estiver vacinada. E a vacinação, as vacinas, elas, a tendência vai ser elas ficarem, a gente ter um acesso mais fácil, talvez em clínicas privadas, não tanto como a gente está no controle ainda, né? Mas eu acho que a gente vai ter um acesso mais fácil a essas vacinas, a gente vai poder mais tarde escolher que vacina a gente quer fazer, né? Então, isso vai ser uma situação mais fácil, o acesso vai ser mais fácil, e a gente vai retomar as nossas vidas, sim, mas com hábitos que a gente aprendeu, né? Então, a gente vai ter a orientação, se tu estiveres gripado, resfriado, né? Não vai aglomerar, não vai ficar junto de outras pessoas. A gente vai ter essa empatia, eu acho que nos desenvolveu muito essa empatia, essa pandemia, eu falo que é a pandemia da empatia, né? Então, acho que a gente aprendeu muito e nós vamos retomar em alguns meses, quando a população estiver vacinada, a nossa vida normal, né? Faz todo sentido, doutora Georgia, quando tu traz, né, a importância desse movimento coletivo e de mantermos práticas que nos tragam para uma vida saudável, livre de sermos acometidos por alguma comorbidade aí relacionada a doenças. E que seja
uma era de empatia e compaixão com o próximo, de solidariedade, de respeito, de sensibilidade, porque o que vem nos mostrando também todo esse movimento é que é um processo coletivo. Nunca ficou tão claro quanto interdependemos uns dos outros e que para isso precisamos ter essa consciência ampliada. Quando eu tenho a consciência ampliada, a empatia, a compaixão, eu passo a agir de uma forma coletivamente responsável. E a gente se sente, né, vou citar aqui a Rose, no direito de cuidar de mim, cuidar do outro e coletivamente cuidar do todo. Isso eu acho que ficou como uma mensagem também aqui relacionada a tudo que a gente está vivendo. Temos mais 2 perguntas, doutora, e eu acredito que pelo nosso tempo, o pessoal tá movimentando aqui, e pelo nosso tempinho eu vou te fazer, então, uma na sequência da outra, para que depois a gente possa também fazer os fechamentos aqui desse momento tão gostoso que foi estar com vocês. Então, uma das questões é o período de incubação do vírus, especificamente, e a outra, doutora Georgia, é quais as recomendações no caso de sintomas. E acredito que sejam sintomas relacionados à questão gripal, né, Lidia? Perguntas excelentes, né, Sueli? Porque que Para acontece? fechar com chave de ouro. Ah, mas tem outra coisa para falar. Bom, mas vamos lá. Perguntas excelentes. O que acontece? Existe uma banalização dos sintomas respiratórios, certo? Porque o que eu vejo? Ah, eu tô com o nariz correndo, tô com o nariz trancado, tô congestionado. É minha sinusite, é minha rinite. Ah, eu. Não, daí tu tá com Covid. Não, é minha rinite, não tô, né? Então, o que acontece? Preste atenção, qual que é o vírus que está circulando no mundo inteiro? É o coronavírus. Claro que está circulando também o influenza, que é o da gripe, o parainfluenza, o sincial respiratório, o adenovírus, que são todos vírus respiratórios, assim como o coronavírus é um vírus respiratório, certo? Então, mas qual é o vírus que está com maior circulação no mundo todo? É o coronavírus. Então, achar que o teu sintoma respiratório não é pelo coronavírus é ter uma segurança enorme que eu não tenho, certo? Então, nós estamos diante de um processo viral, respiratório, com sintomas respiratórios, nariz escorrendo, congestão, aquele arranho de garganta. Como é que eu tenho certeza que não é o coronavírus? As pessoas imaginam que o coronavírus irá te derrubar. Sim, ele pode te derrubar, mas a gente tem que saber que 70% da manifestação deles é sintomas leves a moderados. Então, primeira coisa que eu deixo de dica, está com sintoma respiratório, certo? Esse sintoma respiratório, ele deve ser excluído o coronavírus, certo? Então, ele vem junto, é uma rinite, mas tem uma dor de cabeça. Daí, o que eles alegam? Ah, eu não dormi bem. Então, essa minha dor de cabeça é que eu não dormi bem. Daí, tu tem o sintoma respiratório e uma dor no corpo. Ah, eu tô tensa. Então, a gente vai, talvez, negligenciando, ou a gente não quer, ou tem medo de se testar. A gente tem medo de saber que está com coronavírus, que tem a questão psicológica de estar infectada. Meu Deus do céu, se eu tiver o coronavírus, o que vai acontecer comigo? Né? Então, este medinho ou esta negligência faz que ocorram os subdiagnósticos. Então, isso é um perigo, porque, para mim, talvez eu vou passar batido por este vírus. Mas se eu encontrar alguém mais suscetível, ou com uma pessoa idosa, ou uma pessoa... É um vírus que gosta muito dos gordinhos, dos diabéticos, dos hipertensos, entendeu? Então, se eu me deparar com alguma pessoa assim, eu posso estar transmitindo a ela alguma doença, o coronavírus. O período de incubação que foi perguntado, certo? O período de incubação, normalmente, preste atenção,
A gente entra em contato com o vírus, ele fica umas 48 horas replicando dentro da gente, e a partir do terceiro dia do contato com uma pessoa contaminada, nós já podemos apresentar os primeiros sinais e sintomas. Então, normalmente, o período de incubação, ele varia de 3 a 14 dias. Porém, a maioria das pessoas já manifestam sintomas de 3 a 5 dias após o contato com alguém contaminado, certo? Isto é a grande maioria, mas o período de incubação pode ser até 14 dias, mas a grande maioria é de 3 a 5 a 7 dias já apresenta alguns sintomas. Então, não negligenciar sintomas respiratórios. A gente já diz, é um vírus respiratório, certo? Pode dar diarreia? Pode. Pode dar dor abdominal? Pode. Pode dar dor de cabeça? Pode, mas ele tem uma pincelada na parte respiratória, que é um vírus respiratório, né? Ele veio no início, agora a gente vê, parece que as cepas vão mudando também de apresentação clínica, mas foi um vírus que foi muito marcado pela perda do olfato e paladar, né? Hoje em dia a gente já vê menos isso, né? A gente vê ainda, mas no início da pandemia era muito marcado, olfato, paladar, né? Então, ele vem, mas antes ele deu uma pinceladinha. Talvez passou essa pinceladinha de uma forma desapercebida, alguma coisa, mas ele é vírus respiratório, né? Então, tu pode ter uma gama de apresentações clínicas, mas ele inicia com um processo mais de vias respiratórias, depois pode evoluir para a parte neurológica, parte gastrointestinal, né? E depois a complicação maior é sim a pneumonia viral, que a gente fala que é a segunda fase. E o que é interessante, Sueli, que a preocupação maior de quem possa ter o vírus, certo? É mais na segunda fase, é mais a segunda fase ocorre depois do 7º dia. Então, as pessoas passam pela primeira semana e às vezes não se dão conta, e depois no 7º dia aparece uma febre, aparece uma tosse, aparece um cansaço, é que a segunda fase se apresentou com a inflamação pulmonar, que daí vem os sintomas mais graves. Então, não negligenciar a primeira fase, essa fase mais simples, que é de qualquer vírus respiratório, porque se a gente negligencia ou não faz o diagnóstico, às vezes vai nos pegar a segunda fase de uma forma mais grave, que tu acha que tu tá cansada, mas que estranho, tô me sentindo cansado, ofegante, e tu vai fazer uma tomografia, tu tá com uma pneumonia viral, que se chama pneumonia silenciosa. Então, às vezes, tu chega o paciente, já foi direto para UTI, já foi direto para uma internação, nem viu, não é que não viu, às vezes, talvez negligenciou ou passou, às vezes, batido, né? Então, por isso que eu peço assim, eu sei que é chato colocar o exame do cotonete, né? Ninguém quer fazer o swab, né? Mas, às vezes, o diagnóstico precoce, o diagnóstico faz tu evitar ou não te pega de uma forma, com formas mais graves da doença, né? Excelente, doutora. E me faz lembrar também que ao passo que eu não negligencio esses sinais e que eu busco o recurso adequado, eu protejo as pessoas com as quais eu convivo. Com certeza, com Que eu certeza. Hoje aconteceu um fato muito similar a esse. Uma pessoa que eu gosto muito disse, tu tá com sintomas, tô vendo aí pelo telefone, vai fazer o teste. Não, é só uma gripezinha. Como que tu sabe? Né? Então, é melhor estar prevenido, ter a condição de certeza, até porque se a gente gosta das pessoas, de fato, a gente tem que incentivar esse tipo de diálogo.
cuidado, né, do cuidado ativo, vai lá, examina, vê se é realmente uma gripe. Se for, ótimo. Se não for, existem caminhos para que você passe por isso sem grandes complicações ou com complicações mais controladas. Doutora Jorge, nós estamos encerrando aqui o nosso espaço. Eu vi que a Andréia já está me olhando. Andréia, se tu quiseres, então, fazer aqui o nosso encerramento. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo momento. Eu saio desse espaço aqui muito melhor que eu entrei. Foi uma satisfação imensa estar com vocês. E fico à disposição ao que for necessário. Obrigada imensamente, doutora Georgia, também. Foi muito bom. Eu que agradeço o nosso bate-papo tranquilo, né, leve, e espero que tenha sido esclarecedor. Doutora Georgia, Suelen, muito obrigada. Vocês foram excelentes, de uma forma tão acolhedora, tão leve, conseguiram explicar e nos dar uma tranquilidade frente a uma doença que causa, sim, um certo temor psicológico e fora os sintomas efetivamente mais graves que vem causando, né? Porque as mortes estão ali a nos dizer. Mas eu agradecemos imensamente a disponibilidade de vocês, que foi, assim, de grande valor para toda a comunidade caxiense, para toda a comunidade do nosso grupo de mulheres do Brasil. Agradeço também, mas do fundo do coração, a nossa comissão de saúde, na pessoa da Rose, e estendo meu abraço para todas as componentes que incansavelmente foram a luta para conseguir trazer tamanha qualidade de esclarecimentos e nos deixar mais confortáveis nesse momento. Agradeço a quem está nos assistindo, a minha super amigona aqui, a doutora a Júlia, e também a Celise, eu vou agradecer que ela está numa outra reunião com a Luiz Helena para falar sobre vacina, sobre Unidos pela Vacina, para a gente ter mais outras coisas para a gente ter que pensar também. Então, muito boa noite, obrigado a todos e ficamos até a próxima Portas Abertas, onde a gente aguarda novamente vocês. Beijo grande. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, obrigado.